Números 11, do verso 10 ao verso 30, diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada uma à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastieis dela, porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem, ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Vamos orar. Amado Senhor, soberano Deus, nós exaltamos o teu glorioso nome, agradecidos porque no dia do Senhor podemos nos ajuntar como irmãos, como tua igreja, como povo escolhido do Senhor para ser santo, a fim de ouvir, ó Deus, a instrução da tua palavra. Que o Senhor mais uma vez venha tratar o nosso coração, para isso que o Senhor leve o nosso pensamento cativo ao pensamento de Cristo, e que o teu Espírito nos revele aquilo que o Senhor tem dito na Escritura.
Te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter visto pessoas passando por situações que levam ao esgotamento. Talvez você tenha passado por algum momento na sua vida por situações em que as coisas parecem todas estar tão contra você que você não tem mais força para lutar, que você não consegue mais olhar diante de si e ver esperança, que ao olhar e pensar em termos de futuro, você não consegue vislumbrar um momento de paz e de consolo para a alma. Momentos em que muitos pensam até em parar de viver e começam a pensar se vale a pena de fato estar vivo. E o texto que você tem diante de você nessa noite nos mostra um episódio em que Moisés, homem de Deus, está exatamente num desses momentos em que ele está no meio de uma crise que o leva a pedir diante de Deus a morte. Veja aí como que está no versículo de número 15: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos. E por vezes, diante de um quadro tão terrível como esse, nós ficamos a pensar o que leva uma pessoa a desistir da vida. O que leva uma pessoa a, usando a expressão que as pessoas usam, a jogar a toalha e dizer: olha, não tem jeito, é melhor morrer. Sobretudo uma pessoa como Moisés, aquele que está à frente do povo de Deus, aquele que foi escolhido para libertar o povo do cativeiro do Egito. E é por isso que você precisa lembrar muito bem do contexto de vida de Moisés. Deus o comissionou para ser o libertador de Israel. Você leu isso aqui durante a liturgia. E naquele momento em que Deus apareceu na sarça que ardia e não se consumia, aquilo chama a atenção de Moisés. Ele se aproxima, ele vai ver que maravilha é essa, como é que a sarça ela está pegando fogo e ela não se acaba, ela não se consome. Deus fala do meio daquela sarça e vai chamar Moisés para ser o libertador. E o que você tem na história é um Moisés que vai titubear, ele está temeroso. Quem sou eu para ir até Faraó? Eu não tenho condições disso. Ele então tenta argumentar diante de Deus, mas o comissionamento foi bem específico. E Deus havia dito: eu serei contigo. Na verdade, Deus estava chamando Moisés para ser mero instrumento nas suas mãos. Mas Moisés está ainda temeroso, e Deus lhe faz promessas. Ele vai ser tratado por Deus, e finalmente ele vai assumir o seu posto. Mas lembre de outra coisa: quando Deus aparece para Moisés ali naquela sarça, Moisés já tem 80 anos de idade. Os 40 primeiros anos de Moisés foram vividos na casa de Faraó, como filho da filha de Faraó. E ali então ele foi educado com toda a cultura. Moisés era culto, ele sabia como as coisas funcionavam. E a partir daquele episódio em que ele sai e vê um irmão seu israelita sendo espancado por um egípcio, ele toma as dores e mata o egípcio. Ele foge. No outro dia tem dois israelitas brigando, e ele vai lá tentar apartar a briga, e eles então lançam na cara de Moisés dizendo: quem você acha que você é quem? Você vai fazer conosco o que você fez com aquele homem ontem? Vai matar? E aí então Moisés, sabendo que mais pessoas tinham conhecimento da história de que ele havia matado o egípcio, ele vai fugir para o deserto, onde ele vai passar mais 40 anos. 40 anos onde ele aprende a cuidar de ovelha. 40 anos onde ele aprende como viver no deserto. Então, durante 80 anos, Deus está preparando Moisés. Quando Deus chama e comissiona Moisés, dizendo que Moisés seria o seu instrumento para chegar diante de Faraó e mandar com que Faraó deixasse o povo ir, é porque Deus já havia capacitado
aquele homem, e Moisés então vai. O povo é liberto, e por causa da desobediência desse povo, esse povo vai passar 40 anos no deserto. 40 anos onde Deus também vai tratar o coração daquele povo. O povo que havia sido tirado do Egito para ir para uma terra nova que mana leite e mel, mas que também ficou temeroso quando os espias foram enviados e voltaram com um relatório dizendo: a terra é boa, mas não é para nós. Lá tem homens gigantes, não tem jeito da gente ganhar daquele povo. E então nesse momento Josué e Caleb aparecem na história dizendo: não, Deus nos deu aquela terra, nós podemos ir para lá sim. E por causa de tudo isso, Deus disse que morreria aquela geração sem pisar na terra. Esses 40 anos que eles estão no deserto são anos em que Deus então vai tratar o povo. E a despeito de tudo isso, de Deus estar cuidando do povo, Ele já havia aberto o Mar Vermelho, Ele já havia dado água da rocha para esse povo. Esse povo andava dia após dia, e eles não tinham as suas sandálias gastas, as suas roupas não se gastavam. Eles viam a provisão de Deus na nuvem que eles seguiam e que servia para tapar o sol. Eles viam a coluna de fogo que à noite também os direcionava e que os aquecia. Tudo quanto é milagre esse povo está vendo da parte de Deus, mas a despeito disso tudo, o povo vive a murmurar. Basta acontecer uma dificuldade que o povo começa a reclamar e dizer: lá no Egito que as coisas iam bem, lá que era bom, e sempre a murmuração tinha como alvo o líder. Tudo isso parava no ouvido de Moisés. Era ele que ouvia as reclamações do povo. E o episódio que nós temos essa noite de Números 11 mostra mais um desses momentos. E o que você pode ver nesse texto é a crise de Moisés e o tratamento de Deus. Moisés entrou em crise e Deus o tratou. Como é que aconteceu isso? Veja primeiro como Moisés expressa uma visão de vida bastante equivocada. Diante de toda a pressão do povo diante dele, Moisés se revela alguém que não enxerga direito as circunstâncias e a situação. E quando você faz isso, o que Moisés está fazendo aqui, ele está se colocando como o centro da história. Mas está mesmo? Eu já te mostro. Sempre que você coloca a sua vida no centro da história, você começa a interpretar a história de forma equivocada. Você chega a conclusões erradas. Sempre que nós pensamos na história de forma egocêntrica, nós vamos achar motivo para murmuração. E você percebe isso, por exemplo, nos versículos 10 e 11. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Se você olhar os versículos anteriores, a partir do versículo 1, eu vou ler com você para você entender o que está acontecendo aqui. Diz aí o texto: queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhes a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O povo já havia murmurado, Deus já havia se irado com isso, puniu o povo. Moisés orou pelo povo, intercedeu pelo povo. Diz o texto: pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grandes desejos das comidas dos egípcios.
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à do bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Veja que o que vai se passar no coração de Moisés, ou seja, ele vai interpretar a história a partir dos desejos do seu coração, também acontece em relação ao povo, porque o povo neste momento tem tanto desejo de comer a comida do Egito, que começa a olhar para a história de forma equivocada, dizendo: lá no Egito é que era bom. Se você olhar o texto lá do capítulo 3, vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo que sofria no Egito. Deus vai dizer que conhece o sofrimento do povo, conhece os seus exatores. Deus sabe o sofrimento. Esse povo é livre desse sofrimento, mas agora eles têm desejo de comer aquele tipo de comida. E no deserto eles não têm, só tem esse maná. E se você conhece bem a história, você vai lembrar que a primeira vez que eles comeram maná, eles ficaram extasiados. Quando eles comeram maná, a expressão foi: o que é isso? Eles nunca tinham comido algo igual àquilo, mas agora eles dizem: só tem isso, só tem maná. O desejo pelas comidas do Egito faz com que esse povo murmure diante de Deus. É por isso que Deus está irado, é por isso que Deus pune esse povo. Mas aí então, no versículo 10, que é o texto que nós lemos, diz que Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta da sua tenda. O povo agora, diante da repreensão de Deus, vai se chorar, vai se queixar com Moisés. Moisés ouve o povo. Ao invés de repreender o povo, Deus está repreendendo o povo. Moisés precisa também repreender o povo. O que Moisés faz? Moisés acusa Deus de ser injusto. Foram os 2 versículos que nós lemos, e eu vou ler de novo. A ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés estava reprovando a atitude de Deus. Moisés estava olhando para aquilo que Deus estava fazendo e não estava gostando. E então ele acusa Deus, dizendo: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Moisés também deixa de olhar para a providência de Deus, que tira o povo da escravidão e dá razão à ingratidão do povo. O Senhor está sendo mal com o povo, o Senhor está sendo mal comigo, o Senhor está colocando um fardo muito pesado nas minhas costas. Eis o Moisés em crise. Sabe por que Moisés está em crise? Eu volto a repetir: porque ele se coloca no centro da história. Ele acha que é o grande responsável pelo povo. Na cabeça de Moisés, ele é que vai suprir tudo aquilo de que o povo tem necessidade, porque ele é um bom líder. Dê uma olhada aí na sua Bíblia, nos versículos seguintes, 12 e 13. Concebi eu porventura todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne, que possamos comer. Veja que Moisés está olhando para a história e dizendo: olha, o Senhor me colocou diante desse povo, eu não tenho condições.
essa carga é pesada. E sempre que você achar que é o responsável pelo bem-estar de quem quer que seja, sempre que você achar que é o grande responsável pela vida de alguém ir bem, seja da sua família, você como líder do seu lar, seja da igreja, sendo você um líder da igreja, sendo um líder de departamento na igreja, sendo um chefe de setor no seu serviço, principalmente aqueles que estão em uma posição de liderança, serão tentados a achar que tudo depende deles, e que as coisas só vão funcionar se eles estiverem ali, porque eles são os líderes, eles são essenciais. O problema é que ninguém consegue viver com esse tipo de carga. Uma hora o esgotamento vem, uma hora a realidade se expõe diante de nós, nós não damos conta. Moisés está dizendo: esse povo é meu por acaso? Olhe as expressões, verso 12: concebi eu porventura todo este povo? Fui eu que criei esse povo? Quem havia criado o povo? Deus. Dei-o eu à luz, para que me diga: leva-o em teu colo. Ele diz mais: donde teria eu carne para alimentar todo este povo? Sabe o que Moisés está esquecendo nesse momento? É que Deus não pediu nada disso para ele. Ele pode até estar reclamando diante de Deus, dizendo: meu trabalho é muito pesado. Mas se ele lembrasse um pouquinho da história, ele ia perceber que Deus não exigiu nada disso dele. Volte lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Eu narrei isso aqui, mas agora eu quero ler o texto, para que você perceba muito bem o que aconteceu por ocasião do chamado de Moisés. 3, verso 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso eu desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para que eu faça esse povo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Em que momento que Deus colocou carga sobre Moisés? O que Deus disse é: Moisés, eu vou te usar para libertar o meu povo. E agora Moisés, diante de tudo que está vivendo, vai dizer para Deus: e eu concebi esse povo, para o Senhor agora falar que eu que tenho que levar esse povo? Não, sou eu, Moisés, que vou levar o povo. Sou eu que vou fazer esse povo sair do Egito, sou eu que vou fazer esse povo ir para uma nova terra. Moisés esquece que ele é um instrumento nas mãos de Deus e se coloca como o libertador, o líder do povo, e por causa disso, por ser o grande líder, ele acha que deve ser tratado melhor, de uma maneira melhor, de uma forma melhor. Veja o versículo 15: se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Sabe o que Moisés está dizendo para Deus? Deus, do jeito que as coisas estão indo, esse povo vai olhar para mim como um mau líder.
Se é para viver desse jeito, me mata logo. O desejo de Moisés por morrer é porque ele prefere estar morto do que se ver envergonhado diante do povo. Isso não é incomum. Se você olhar em algumas culturas, por exemplo, como na cultura japonesa, a vergonha leva muitas vezes ao suicídio. A pessoa tem um problema na família, alguma vergonha ele passa, ele vai lá e se mata. Ou a sua empresa quebra, é uma vergonha, ele vai lá e se mata. Em algumas culturas isso é comum. Mas o que leva uma pessoa a isso? Exatamente olhar o mundo pelo prisma do seu próprio coração e dos seus desejos. Se as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero, ou do jeito que eu mereço, é melhor nem estar vivo. Eu não mereço isso. Eu não mereço um fardo desse. E talvez, se você olhar para os seus dilemas e for muito honesto, você vai perceber que muitos dos seus dilemas e dos meus são resultado de nós fazermos o mesmo que Moisés. Achar que a história precisa ocorrer de forma com que as minhas perspectivas, os meus anseios, os meus sonhos se cumpram e se realizem. As nossas frustrações são fruto de sonhos ou de objetivos que nós traçamos e muitas vezes não alcançamos. O problema é que a vida é assim. O problema é que, apesar de nós precisarmos planejar a vida, trabalhar, nós não temos garantia de que nós vamos ter fruto do trabalho, de que nós vamos ter sucesso no que empreendemos, e isso em qualquer área. Por que há pais desesperados em pensar na criação dos seus filhos? Eles estão investindo tudo, fazendo tudo o que eles podem, eles acham que eles são os redentores dos seus filhos, e quando os filhos começam a se desviar do caminho, eles entram em desespero, como se dependesse deles. É lógico que muitas vezes filhos que se desviam têm como pano de fundo pais que foram negligentes. Eu não tenho dúvida disso, mas isso não é regra. Há pais que fizeram o seu trabalho, há pais que educaram, há pais que cumpriram os seus votos de orar com o filho, orar pelo filho, ensinar a ler a escritura, levar à igreja. O problema é que a salvação pertence ao Senhor. Um dia os filhos vão dizer: eu quero permanecer da fé, ou eu não quero permanecer na fé. A obra não é nossa, é do Espírito. E por vezes pais estão angustiados, achando que depende deles. Não depende. Ou cônjuges, uns dos dois estão desesperados, levando o casamento nas costas, achando que tudo depende deles. Não depende. Nada depende de nós. Apesar de Deus usar o nosso trabalho, o nosso labor, tudo depende do Senhor. Ele usa o nosso trabalho, mas Ele não depende do nosso trabalho. É por isso que a perspectiva correta de trabalho é trabalhar para a glória de Deus e não para nós. Você percebe que Moisés, nesse momento, está vendo o seu trabalho não como algo para a glória de Deus, mas para a glória própria, quando ele diz: não me deixe ser envergonhado, não me deixe ver a minha miséria, se é para ser assim, me mata logo. Moisés não está pensando na glória de Deus. Moisés, nesse momento da história,
está achando que ele é o centro, que ele merece ser bem tratado, que Deus está sendo injusto com ele. E às vezes nós estamos fazendo isso, acusando Deus de injustiça, porque Deus não está seguindo a nossa agenda. Quantas vezes você tem murmurado diante de Deus, insinuando até mesmo indiretamente que o Senhor deveria te tratar melhor? Porque às vezes nós não somos tão sinceros como Moisés. Moisés está sendo bem claro aqui: o Senhor não está me tratando bem, se for desse jeito é melhor me matar logo. Mas às vezes as nossas murmurações, o sentir pena de nós mesmos, é tentar convencer a Deus de que a nossa situação não está tão boa e que Ele não está fazendo um bom trabalho. Nós não somos o centro da história. O centro da história é o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos convida a lançar sobre Ele os nossos fardos, aquele que nos convida a deixar com Ele a nossa carga. É Ele quem será glorificado na história. Moisés então interpreta a história de forma equivocada. O que Deus faz? Como é que Deus trata Moisés? Dê uma olhada a partir do verso 16, e a forma como Deus começa a tratar com Moisés é bastante interessante, porque Moisés chega diante de Deus e diz: Senhor, olha, o meu trabalho é muito, o Senhor colocou uma carga muito pesada. Deus então diz: eu vou repartir o trabalho. Veja os versos 16 e 17. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Moisés, seguinte: 70 pessoas vão te ajudar. Eu vou tirar do espírito que está sobre você, vou colocar sobre eles, a carga será repartida. Deus está dizendo: eu não estou exigindo nada de você. Você está achando que está com muito trabalho? Eu vou dividir o trabalho. Você acha que isso adiantou? Moisés continuou reclamando. Moisés continuou murmurando. Você vai ver isso já já. E é por conta disso que Deus vai repreender duramente a soberba de Moisés. Mas será que eu não estou pegando muito pesado com Moisés? Olha o texto, versos 18 a 20. Diz ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfastiéis dela. Porquanto rejeitastes o Senhor que está no meio de vós, e chorastes diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Verso 21, respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual eu estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne e a comerão o mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Você percebe o que está acontecendo aqui? Moisés, chame 70 homens, eu vou dividir o trabalho, eu vou dar carne, esse povo vai enjoar de carne, vai sair pelo nariz. Esse povo tem murmurado tanto, que eu vou dar tanta carne, que eles vão ficar enjoados de carne, porque eles estão murmurando diante de mim. Deus está irado com todo esse povo. Moisés está ouvindo tudo isso,
Mas ele continua se vendo como provedor, e ele vai dizer para Deus: o Senhor já viu o tamanho desse povo? O Senhor não está entendendo o tamanho do problema? Olha o tamanho do povo, Senhor, não tem carne que basta para esse povo, não. Como é que a gente vai matar tanta carne para esse povo, vai recolher tanto peixe para esse povo? Não tem carne que basta para esse povo. O Senhor ainda não entendeu o tamanho do meu problema. Eu não tenho condição de fazer isso. Sabe o que Deus faz com Moisés? Veja o versículo seguinte. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. É uma resposta bem curtinha, né? Moisés, você esqueceu quem eu sou? Você acha que acabou o meu poder? Você acha que eu não consigo mais fazer milagre? Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor. Você esqueceu quem te usou para tirar esse povo do Egito? Você se esqueceu das 10 pragas? Você se esqueceu do mar se abrindo? Você se esqueceu da água saindo da rocha? Da coluna de nuvem durante o dia, da coluna de fogo durante a noite? Moisés, volte a enxergar direito. O que Deus está demonstrando aqui ao repreender Moisés, porque isso é uma repreensão. Moisés está duvidando de Deus. Moisés está dizendo: Deus, não vai dar. A ideia é boa, mas não vai dar. Ele então ouve essa repreensão e Deus diz: agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. Você vai perceber que as coisas de fato vão acontecer. Deus não passa a mão na cabeça de Moisés durante a sua crise. Deus fala de forma dura com ele. Nós vivemos um tempo em que palavras duras parecem ser falta de amor. Chamar pessoas às suas responsabilidades parece ser insensibilidade. Mas Deus está convidando Moisés, ou convocando Moisés, a mudar a sua perspectiva, a mudar o seu olhar, a enxergar a história pelo prisma correto. Eu estou no centro da história, Moisés, não você. Sou eu que controlo a história, não você. É nas minhas mãos que está a história, não nas suas. Não duvide do meu poder. Eu vou fazer o que eu quero fazer. E por vezes, irmãos, o que tem faltado em meio às nossas crises, talvez seja o reaprender quem é o Deus poderoso a quem nós servimos. Porque por vezes nós confessamos que Deus é poderoso para nos livrar do inferno. Essa é uma declaração de fé que nós fazemos de forma tranquila. Mas nós não somos capazes muitas vezes de dizer que Deus é poderoso para tratar a nossa vida e o nosso coração no meio dos nossos problemas e dilemas. Aí nós precisamos de muito mais do que Deus. Deus só consegue livrar do inferno, mas de crises do cotidiano, para essas coisas a gente precisa de outras coisas, que não a palavra de Deus. Nós precisamos reaprender quem é Deus. Nós precisamos reaprender e ter as nossas convicções bem firmadas no nosso coração. Quando você olha para Gênesis, para a história de Abraão, quando eu estava falando sobre ela aqui, eu apontei exatamente isso. Sempre que Abraão tirava os olhos da promessa de Deus, ele ia mal, ele pecava, ele expunha a sua esposa a ser violada por outro homem, ele mentia. Quando ele confiava
ele era bom com Ló, ele ia lá enfrentar os reis para salvar Ló. Ele pegava o seu filho, amarrava no altar e levantava o cutelo a ponto de matar. As convicções de Abraão estavam fortalecidas. Conforme Hebreus, ele cria que Deus podia trazer o seu filho de volta das cinzas. O mesmo acontece com Moisés, o mesmo acontece conosco. É por isso que Deus está dizendo: volte a confiar em mim. Você esqueceu quem eu sou. Você acha que a minha mão encurtou. Nós precisamos, irmãos, ter as nossas convicções bem firmadas sobre quem é o nosso Deus e saber que Deus nos trata por meio da sua palavra. Nós temos respostas na Escritura para todos os nossos dilemas, para todas as nossas ansiedades, até para os nossos momentos de desespero. Nós temos a voz de Deus falando na Escritura e que traz paz ao nosso coração. Deus vai falar de forma branda, Deus vai falar muitas vezes de forma dura, mas em ambos os casos, Ele vai apacentar o nosso coração, Ele vai nos trazer de volta para o rumo, para o trilho, Ele vai nos centralizar de novo no caminho que nós devemos andar. O que nós precisamos então é pedir ao Senhor que venha sondar o nosso coração, para ver qual é o real problema. Moisés está vendo o problema aqui por cima. Qual é o problema para Moisés? O problema é que esse povo é muito grande, o trabalho é muito pesado, eu não dou conta e eu estou sendo envergonhado. Qual é o verdadeiro problema? O verdadeiro problema é que Moisés deixou de confiar em Deus e confiou nele mesmo. O que está aqui em cima, os sintomas, eles não descrevem a real situação. A real situação está lá no coração. Um coração que passa a duvidar do seu Deus. É por isso que nós precisamos de Cristo. É por isso que nós precisamos do Redentor amado. Porque por vezes o nosso coração vai se inclinar para outros falsos deuses que não o Senhor Jesus Cristo. Vai querer seguir a desejos do coração ao invés de seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo. Moisés percebeu aqui que o problema não estava lá fora, o problema estava aqui dentro. O problema era a forma como ele estava reagindo às circunstâncias. Por vezes nós colocamos a culpa nas circunstâncias. Por que você está tão estressado? Porque meu trabalho, porque a minha família, porque a minha esposa, porque a crise no Brasil, porque sempre há uma causa aqui fora. Isso não causa nada. A questão é, como é que você reage à crise no Brasil? Como é que você reage à falta de emprego quando você é mandado embora? Como é que você reage quando você vê problemas acontecendo dentro da sua família? Porque a crise é aqui. Olhe para Jó. Jó perde tudo que tem. Ele perde toda a sua família, ele perde todos os seus bens. Qual é a crise de Jó? Nenhuma. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Olhe para a esposa de Jó. Ela perdeu tudo. Ela perdeu bens, ela perdeu filhos e ela perdeu um marido saudável. Amaldiçoa seu Deus e morre. Duas pessoas, circunstâncias iguais, respostas diferentes. O problema são as circunstâncias? O problema é o coração. E enquanto nós não focarmos o coração, nós não vamos
ter êxito em tratar os problemas, Deus vai diretamente no coração, na crença de Moisés. Moisés, você está crendo errado. A sua crença errada te leva a reagir de forma errada às suas situações. Qual foi o resultado disso tudo? Veja que Moisés falou ao povo as palavras do Senhor, ajuntou os 70 homens e o Espírito do Senhor veio sobre eles. Dê uma olhada aí no texto, a partir do verso 24. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade, o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Deus faz o que disse que ia fazer. Depois que Moisés ajunta os 70 homens, o Espírito vem sobre eles, eles profetizam. Moisés agora tem a sua visão corrigida, ele já entendeu. Deus te deu uma saculejada nele e disse: presta atenção, eu continuo mesmo. E então ele faz o que tem que fazer. E o que acontece no decorrer da história mostra que Moisés de fato aprendeu a lição. Porque uma das coisas que nós enfrentamos na nossa vida são as tentações. Qual é a tentação, a grande tentação para aquele que se acha um grande líder? O aparecimento de outro. Você quer uma prova bíblica disso aí? João Batista ia muito bem no seu ministério. João Batista estava lá no rio batizando, as pessoas vinham até ele, e de repente Jesus aparece para ser batizado, e ele vai dizer: mas eu que preciso ser batizado? E o senhor que vem aqui, que negócio é esse? Não, convém que se cumpra toda a justiça. E aí então Jesus é batizado e sai e começa o seu ministério. Daqui a pouco vem uns fofoqueirinhos e chega para João Batista e fala assim: ô senhor João Batista, aquele que o senhor batizou aqui foi lá para o outro lado do rio, está batizando, está todo mundo indo atrás dele. Pense no que é isso. Todo mundo vem batizar com João Batista, agora está todo mundo batizar com o outro lá que eu batizei. E a resposta de João Batista é extraordinária, né? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mas e quando é você na sua firma e aparece alguém fazendo a mesma tarefa que você, a mesma função que você, talvez um pouquinho só melhor que você? Como é que é a reação? É tranquilo? Há um desconforto? É uma grande tentação reagir de forma errada diante de concorrência. Sabe o que acontece aqui? Os 70 recebem o Espírito, eles profetizam, mas o texto diz que 2 deles, que cito pelo nome, não estavam na hora, Eldade e Medade. Depois que passou todo o movimento, eles foram lá para o arraial e começaram a profetizar, Eldade e Medade. Verso 27, correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Pronto, está feita a fofoca. Depois da informação, o que acontece? Repare quem está aqui na história agora. Josué, filho de Num. Sabe quem é Josué? É o que vai assumir o povo daqui a pouco. É o que também vai ser um grande líder. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Não tem profeta mais aqui não, é só você. Que negócio é esse agora de todo mundo querer profetizar? Vai virar bagunça isso aqui? Deixa não. Um homem que estava se vendo como o grande líder,
ouve de Deus que não é ele o grande líder, ele é um instrumento, agora recebe a informação de que tem concorrência, entre aspas. Ele poderia muito bem dizer: profeta aqui sou eu, que negócio é esse? Mas a resposta de Moisés é extraordinária e mostra que ele entendeu o ponto. Ele mostra que compreendeu o que o Senhor estava dizendo. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Depois de confrontado com a palavra de Deus, depois de ter a sua visão consertada, ele agora reage de forma correta e piedosa. Aquele que estava dizendo é vergonha ser visto como um mau líder, agora está dizendo: eu não preciso achar que eu sou o único não, quem dera todo mundo profetizasse. O desejo de Moisés se cumpriu, certo? No dia de Pentecostes, o Senhor Jesus Cristo enviou o seu Espírito, cumprindo a profecia, para que todos profetizassem, para que todos proclamassem a sua palavra, para que todos fossem testemunhas. É por isso que no reino de Deus não há espaço para um querer ser maior do que o outro, para um achar que é mais especial do que o outro, ou mais essencial do que o outro, porque todos nós somos meros instrumentos do Espírito que habita em nós, porque a obra feita pela igreja é capacitada pelo Espírito de Deus, dado por Jesus Cristo, que quando subiu aos céus, enviou o seu Espírito. Deus trata o nosso coração por meio da sua palavra e nos faz compreender o nosso papel na história. Nós não somos o centro, e se nós entendermos isso, nós vamos experimentar alívio em meio aos problemas, confiando no Deus que está conduzindo a nossa história. E vamos fazer o que Paulo faz quando escreve e diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A minha alegria não depende de circunstância, a minha alegria depende do Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Em meio à sua crise, não olhe simplesmente na superfície, tentando descobrir o que está acontecendo, porque senão vai ser: é o país, é a minha esposa, é o meu filho. Foque o coração. O meu coração está firme em Jesus Cristo. O meu coração está confiando no meu Redentor. O meu coração está firmado na promessa de Deus, ou nas promessas de Deus, de que Ele começou uma boa obra em mim e vai completar, de que eu preciso buscar o reino e a justiça e as outras coisas serão acrescentadas, que eu não preciso ficar ansioso porque os fios de cabelo estão contados. Eu estou focando naquilo que Deus me dá de garantias para que eu esteja bem seguro, sabendo nas mãos de quem eu estou, sabendo que a minha vida não está aí como um barco à deriva, mas que tem um comandante. Porque por vezes, quando o nosso barco começa a balançar, nós fazemos o que fizeram os discípulos, a semelhança de Moisés. O Senhor não liga para nós, o Senhor não se importa que a gente pereça. O que Moisés fez aqui, os discípulos vão fazer lá naquele barquinho. E de novo, Jesus vai repreendê-los por causa da sua falta de fé. Depois que Jesus acalma a tempestade, Ele olha para aqueles homens
Por que vocês são medrosos? Vocês não sabem que eu estou no barco, não? Vocês não me viram ali dormindo, não? Se eu estou dormindo, vocês podem descansar. Fica tranquilo. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que Jesus Cristo caminha conosco, que Ele é aquele que garante que nessa nossa caminhada nós vamos chegar ao destino final. Nós precisamos aprender a interpretar a história da nossa vida à luz de Jesus Cristo, ao invés de interpretar todas as coisas como se nós fôssemos o centro do universo, porque quando nós fazemos assim, nós encontramos motivos vários para reclamar. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Descanse no seu governo, porque se a história é para o louvor da glória de Deus, Ele mesmo vai dirigir, vai prover meios para que você o glorifique em meio às suas dificuldades. Lembre-se mais uma vez de Jesus, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Só em Jesus Cristo existe descanso para a alma. Só nele plena satisfação. Só nele alegria verdadeira. Só Ele é o refúgio seguro. E se você aprender a viver dessa forma, estará usufruindo desse descanso prometido a todos aqueles que lançam sobre Ele as suas angústias e dificuldades.